você que está acompanhando aqui o podcast Comunicando. Semana passada eu estava aqui na companhia de vocês, né? E hoje eu estou aqui ao lado da Jennifer. E a gente vai quebrar aqui o protocolo. E adivinha quem a gente vai entrevistar hoje? Ele mesmo, Delcinei Oliveira. Tudo bom? Boa tarde a você, boa tarde a todos. E nós estamos aguardando o nosso entrevistado, mas ele tem um pequeno contratempo, né? E aqui é o seguinte, é ao vivo e a gente... Aqui é assim, quem sabe faz ao vivo. ao Você vivo. lembrou que tem podcast, Delcinei? Claro, Você claro. comanda um podcast? Como é que tá com a olha, agenda? eu queria dizer para vocês, que todos me acompanham, que a minha agenda está muito lotada. Eu acabo de ser contratado para uma campanha eleitoral. Olha! Eu vou bandeirar nas ruas. Eu vou bandeirar. Uma coisa tão bonita. Ainda é permitido isso, Delcinei? Eu vou bandeirar nas ruas, vou panfletar. E uma série de coisas. Só não posso dizer o nome do candidato porque a legislação não permite. Mas, sim, com certeza. Olha. Então, quando eu faltar aqui, vocês comandam. Ah, com certeza. Agora eu quero ouvir aqui um pouco da palavrinha da Jennifer, né? Que vai compor aqui o nosso time, que agora vocês não vão ter somente a Ingrid, vão ter a Jennifer aqui do meu ladinho. E aí, gente, olha, inclusive já estive como uma das pessoas entrevistadas. Aqui é assim, aqui é assim. E eu adoro esse espaço, é muito legal receber esse convite, inclusive agradecer. E me colocar aqui à disposição, e é muito legal estar do outro lado, né? A pessoa que vai entrevistar o convidado. Então, Delcinei, seja muito bem-vinda ao seu podcast. É meio que um rito de passagem, porque eu também é. cheguei aqui sendo entrevistada quando o nosso queridíssimo Calvi Paixão ainda comandava o podcast ao lado de Delcinei Oliveira. Calvi, que hoje é um bom momento, né? É o nosso amigo que está num bom momento. Sim, com certeza. Lembra Calvi, de nós, Calvi. Lembra Calvi, de nós. se você ficar doente, saúde. Saúde. É assim que o podcast Comunicando começa, gente. Delcinei, mas pra gente começar já a ingressar um pouquinho nessa trajetória, eu queria perguntar de ti. Como é que surgiu a ideia de fundar o podcast? Olha, eu recebi um convite. Eu recebi um convite, só que entre o convite e a fundação mesmo, levou um período longo, porque a minha agenda é muito corrida. São um homem muito ocupado de negócios. Várias agendas, aí muita coisa para fazer e tal. E aí acabou que a gente não dava certo, os horários, inclusive, não combinava, né, o horário. Aí até que a gente realmente alinhou um programa. E antes, a gente trabalhou, primeiro foi o futebol amazonense, que é uma pauta que eu considero muito importante, porque é do futebol local. Eu gosto de tudo que acontece no estado do Amazonas. Eu tenho amigos que, lamentavelmente, moram aqui, mas moram por uma obrigação. Aí eles gostariam de estar em outro estado, em outro país, mas eles estão aqui. Eu não, eu moro aqui, já recebi alguns convites para morar em outros locais, eu visitei alguns locais, mas eu estou aqui. Então aqui eu trabalho, aqui eu estudo, aqui eu faço as coisas. Então, e isso também se leva às questões aqui locais da nossa cidade. Por exemplo, o futebol do estado do Amazonas é uma coisa muito importante também. É uma coisa que tem identidade com o nosso povo, né? Tenho muitos amigos meus que são flamenguistas. nunca chegaram lá no Maracanã, mas são flamenguistas. Queria entender porque citou logo o Flamengo, não entendi. E tem umas que são vascaínas também. Muito obrigada. Eu e o Alexandre agradecemos. Aí tem os vascaínos, o pessoal do Fluminense. Mas tudo bem, eu sou o futebol local. Eu apoio os 8 clubes da primeira divisão do futebol local. E estou torcendo muito para que o Amazonas permaneça na Série C ou dispute o quadrangular, porque não está bem, a situação lá é muito complexa, né, financeiramente falando. E torcendo demais para que o Nacional passe mais uma etapa e aí sim consiga chegar na Série C, né? O Nacional joga, acho, no próximo final de semana contra o ABC de Natal e aí eu acho que vai dar um passo significativo. Então, isso está na minha ótica dentro das questões locais. Então, foi nesse foco que a gente, primeiro com o futebol amazonense, o podcast Futebol Amazonense, futebol do Estado, e depois a gente alterou para Comunicando, que é uma pauta mais ampla, onde a gente pode ouvir esporte, cultura, política, tudo que está da nossa cidade, né? Então, falando em cultura, em política, a gente vai entrar, inclusive, nesse grande debate que vai entrar agora nesse período aqui no estado. Eu queria dar início assim, né? A gente já passou carnaval, sim, passou o Festival de Parintins, a Copa, não, e agora a gente vai entrar... São João. Copa, assunto delicado. São João não também. Não me fale em Copa do Mundo. Não, né? Falar em Copa do Mundo é a mesma coisa que falar em Brasileirão pra mim, que já não tá ornando muito. Né? Mas agora a gente vai entrar num momento muito importante, não só aqui
Manaus, Amazonas, mas em torno do Brasil, né? E você tá falando aqui que vai balançar, foi contratado para ficar balançando bandeira, né? Sim. Então eu quero ouvir a sua opinião, Dalcinei, sobre a expectativa das eleições desse ano. Olha, as eleições desse ano, o estado do Amazonas não é para amadores, já diria um amigo meu, né? O estado do Amazonas é um estado, primeiro, é um estado rico, nós estamos entre os grandes estados que têm uma riqueza econômica também, né? Uma riqueza econômica, é um grande estado. E as forças políticas aqui do estado, elas são forças políticas que sempre estão no núcleo principal do poder. Aqui a gente já no passado, a gente já teve o ministro da Justiça, Bernardo Cabral, foi ministro de um dos governos, do governo Collor. Então a gente sempre teve ministro de Estado, a gente tem representante do Poder Judiciário Nacional, enfim, a gente tem... Então o estado do Amazonas é um estado muito, do ponto de vista político, com uma representação na Câmara Federal pequena, porque a gente tem 8 deputados, mas politicamente joga um papel muito grande, né? Então, e nós estamos numa fase agora, de um outro momento da disputa, que você tem pelo menos 4 candidatos muito competitivos, né? Muito competitivos. Tem analista que fala que não, a gente tem 4 candidatos nesse momento, até a convenção do dia 5, que é o último prazo, mas até a convenção do dia 5 pode mudar alguma coisa, mas efetivamente os 4 principais nomes aqui são bastante competitivos. Demonstra que a situação política aqui é muito complexa, não é coisa fácil não. Inclusive trazendo um pouquinho desse resgate, né? A gente acabou de ter uma troca de gestores aqui governamentais, aqui do governo do estado do Amazonas. E como é que tu pensa sobre isso? Qual é a tua expectativa? Porque, inclusive, o Roberto Cidade, que hoje é o governador do estado, ele se colocou à disposição de se candidatar novamente para participar desse processo. E como que tu acha que vai ser esse processo eleitoral do governo do estado? Olha, vamos tentar voltar um pouco, né, atrás. Então, o governador, ex-governador Wilson Lima, ele foi eleito há mais ou menos uns 7 anos atrás, no primeiro governo dele. Ele pegou aquele momento que o Brasil estava numa situação complicada do ponto de vista das lideranças. Então, a transição de lideranças foi de uma pessoa que ele nunca tinha administrado nada, ou nunca tinha resolvido nada, ele é um jornalista, um radialista, uma pessoa que ele é formado em jornalismo, então ele veio candidato. Era uma eleição praticamente... Qualquer analista político achou que ele era uma aventura que teria um final de derrota, né? Mas pelas condições da situação, inclusive não tinha tempo de TV, não tinha bancada de estadual, federal e tal. Então foi uma derrota, seria uma derrota certa, mas ele venceu as eleições, né? Então a gente trabalha com essa realidade. Ele passou 4 anos no governo e foi para a reeleição. E na reeleição ele venceu de novo. A reeleição contra todos esses grupos aqui estabelecidos, né? E renunciou, ele e o ex-vice, né? Ex-vice-governador, renunciaram às 23 horas e 59 minutos. Foi que nem concurso público. Foi uma surpresa, né, Dalcinei? Foi uma surpresa, na verdade. Segundo um analista que eu conheço, professor lá da UFAM, ele me disse que já tinha essa avaliação, que eles não permaneceriam. Só que a gente não consegue medir, às vezes, em que momento vai ser, se vai ser um dia antes, 2 dias antes. Foi exatamente o dia que a Assembleia Legislativa ficou aberta até meia-noite. Aí foi muito histórico, né? Histórico, 23 horas e 59 minutos. Garantiu a mídia. Tanto o governador quanto o vice renunciaram. Sim. Com essa renúncia, assumiu o presidente da Assembleia, né? O deputado Roberto Cidade. E aí, quando você senta na cadeira de presidente da República, governador e prefeito, é difícil levantar, né? Só muda porque tem que mudar. Tem que mudar, né? Então, o deputado Roberto Cidade, quando foi para o governo, eu acho que ele já tinha na cabeça dele que ele gostaria de continuar, né? Então, ele continuou, está aí, é governador, depois foi eleito pela Assembleia, né? E aí agora é candidato. A convenção dele está marcada para o dia 4, né, desse mês, 4 de agosto, aliás. Então, ele está no jogo, né? Sim. Ele está no jogo e o jogo está sendo jogado, como diz os boleiros, né? Dalcinei, você é publicitário, né? Sim, formado. Graças a Deus. Graças a Deus, com diploma, né? Com diploma. E ajuda de mamãe, né? Ajuda de mamãe, de toda a família, os amigos. E eu ia todo dia de ônibus para a escola. É assim que eu gosto de ver, assim que eu gosto de ver todos os meus amigos bem.
Mas, enfim, você como publicitário nesta posição, como é que você avalia o uso das redes sociais nessas eleições? Porque o TRE deu uma mudada das últimas eleições para cá. Então, o que os candidatos terão que ficar atentos nessa nova legislação? Olha, veja bem, a rede social tem uma questão que também na eleição do ex-presidente Bolsonaro, ele foi eleito. Ele também foi um cidadão que disputou a eleição com um partido pequeno, tinha tempo de televisão 10 segundos ou 15 segundos, e com uso de rede social muito forte, né? E não foi assim, impulsionou com R$500, era muito dinheiro, bastante dinheiro. Daquele período para cá, muita coisa alterou. E, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos uma legislação, temos uma legislação ainda muito frágil, precisa ter uma legislação mais avançada de responsabilizar as plataformas, né, todas elas pelas redes sociais. O Tribunal Superior Eleitoral tomou algumas atitudes, mas eu acho que ainda é muito precário para poder controlar realmente, porque a gente não tem como saber se uma das redes sociais, se ela está entregando mais conteúdo ou menos. A gente não tem, porque não está na nossa governança, não está na governança do Brasil, é através de uma empresa fora do nosso país, né? E com interesses interesses muito fortes. Então, as redes sociais vão ter uma atuação muito grande, mas a rede social por si só, ela não elege. Ela dá visibilidade, ela apresenta, ela mostra a agenda do candidato, ela ajuda... Quantidade de seguidores não é voto, né? Não é voto, porque quem vai votar mesmo é o eleitor no dia 4 de outubro, vai sair da casa dele, se dirigir à urna, digitar e vai para casa. Entendeu? E depois tem o resultado. Então, ela ajuda muito, mas ela não resolve 100% do processo, né? Sem ela também, o candidato não é visto, porque ela é uma janela, né? Agora, quando você tem 4 ou 5 coligações envolvidas, eu estou falando assim mais na questão majoritária, evidente que os advogados de parte a parte, eles podem entrar com ações de representações na medida que observarem que tal fato passou dos limites, né, da legislação, eles podem entrar. Então o tribunal pode efetivamente controlar uma pequena parte, mas a grande parte não será fácil, não. Essa não é a sua primeira campanha política, né, Delcinei? Você já vem de um... Eu era do analógico, eu passei do analógico para o digital, entendeu? Então eu comecei lá atrás. Para você ter uma ideia, eu lamentavelmente não tenho essa foto que eu gostaria de ter. Eu fiz uma campanha, a primeira campanha foi em 1989. Vocês ainda eram nascidas, né? Eu não era nem nascida, não estava nem no pensamento não, ainda. O seu pai e a sua mãe só iam se conhecer 15 anos depois. Exatamente. Então ia demorar um pouco. Então, naquele período, você não tinha telefone celular, você não tinha internet. A internet ela entra no Brasil em 1985, mas em 89 ainda estava numa parte assim, não era tão popularizada, ainda era discada, né? Agora ela é cabo, enfim, a Wi-Fi, uma série de coisas. Então, foi a primeira eleição que eu participei, envolvi assim direto. E de lá para cá, participei de todas. Eu já perdi muito, já ganhei muito. Nas eleições, né? Na disputa. Então, eu tenho um período longo. E aí, como a coisa foi avançando do ponto de vista das ferramentas, eu também tive que sair do analógico e para o digital. Naquele tempo tinha muita questão de comício, né? Eu lembro porque tinha bastante. Teve um momento do nosso querido ex-governador do nosso queridíssimo estado, Amazonino Mendes, de eu visitar um comício dele, uma belinha, coisa de criança, né? Pegar aquelas camisas, e hoje o TRE não permite mais. Você acha que essa mudança na legislação do TRE ajudou ou acabou prejudicando os candidatos? Vamos pegar 1989 com uma meta. Os candidatos se lançavam em janeiro e a convenção era lá para junho. A eleição, o primeiro turno, a eleição era em 15 de novembro. Ao longo desse período todinho, ela foi mudando, foi diminuindo, foi alterando, então houve muitas alterações na legislação. Hoje, do ponto de vista, né, falando nos dias, momentos atuais, o candidato realiza a convenção no dia 5 de agosto, registra a candidatura até o dia 15, no dia 16 começa a eleição termina, a campanha termina no dia 3 de outubro. É praticamente 45 dias de eleição. Ocorre que tem a pré-campanha, que o candidato pode fazer tudo igual a campanha, só que não pode pedir voto, não pode usar um número também, né? Ele pode fazer tudo.
Inclusive, hoje de manhã, um amigo meu que estava viajando, foi ao Maranhão, ele me disse que no Maranhão a eleição já está próximo da vitória, porque os candidatos já usam adesivo na rua, já ficam, diz que é uma festa, né? Um negócio assim. Mas Então, tem gente que prefere pagar multa, né? E continuar. Tem gente que prefere pagar multa. Nesse período do período das eleições, nesse período você tinha comício com cantores populares, então era comício. Que hoje não pode mais. Hoje mais, não pode né? mais comício. Hoje você pode com DJ, fazer com DJ, mas não pode mais com comício. Não tinha comício, você tinha grandes comícios, grandes movimentações, assim, questões muito envolvendo, distribuir a camisa, abelhinha. Eu lembro, a abelhinha, eu dormia, era com a blusa do Amazonino, era de pijama, vê se pode um negócio desse. Hoje então em dia não dá mais camisa. Hoje não hoje você não tem. Hoje se você quiser ir com uma camiseta, você tem que comprar. E pintar lá e andar com a nota fiscal no teu bolso, que se alguém perguntar, tem que mostrar. Então mudou muito, então isso restringiu muito a legislação. Hoje, quem já é deputado, quem é senador, governador, prefeito, ele disputa em condições melhores de concorrer, porque tem uma estrutura maior do que o outro candidato que está iniciando, não tem absolutamente nada. Então hoje tem muitas restrições, isso ficou muito difícil, e o candidato que está fora do poder, fora das casas legislativas, ele precisa se esforçar mais para tornar-se conhecido e obter o voto. Antes de eu passar aqui a bola para a Jennifer, até pedir desculpa de você me interromper, o interior ele é conhecido como ele decide o voto, decide a eleição. Sim. E assim, eu queria entender por que é conhecido por isso, né? Porque tem candidato que pode estar vencendo aqui em Manaus, mas está preocupado com a votação, com a abertura das urnas no interior do Amazonas. Sim. A diferença é que levando em conta Manaus, né, o estado do Amazonas, a capital, na nossa capital, aqui no nosso estado, você que nos acompanha, a nossa capital ela tem a economia 89%, 86% da economia é baseada em Manaus. Então, é uma grande cidade, tem mais de 2.200.000 habitantes, é uma cidade grande. Então, a maioria da questão econômica resolve em Manaus. Mas, por isso, e por outros fatores, Manaus é uma cidade ela recebe muitas informações, então é mais complicado você ter um certo controle. Então, a população pode votar A, B, C ou D de acordo com a movimentação. Os municípios, eles têm uma lógica diferente. Eles recebem muitos investimentos da própria prefeitura local, do governo do estado, do governo federal. Você tem outros fatores. Então, por exemplo, se você imagine um programa social de um governo na capital, ele atinge um determinado público. No município, que o público é menor, isso também chega, mas só que lá o efeito é muito maior, né? E sem falar que você tem prefeitos, vereadores, você tem lideranças locais que exercem uma influência muito grande junto à população. Então, e aqui em Manaus não, como é muito disperso, muito grande, você tem pequenos locais, você não tem grandes locais. Então, eu acho que a diferença, tanto é que todas as pesquisas publicadas até o momento, aparece em Manaus. Vamos imaginar que você tem o candidato, que ainda não está candidato, o Lula ainda não é candidato, mas ele deverá ser, Lula e Flávio Bolsonaro, que já fez a convenção dele, eles praticamente dividem a capital, de um lado e de outro, são praticamente empatados em Manaus, mas nos 61 municípios, tirando 2 ou 3 municípios, o governo federal, o presidente, ganha em grande maioria, né? Então, tem essa questão. Então, é como se os municípios do Amazonas fosse a região nordeste brasileira, onde chega mais, onde a popularidade do presidente é maior, né? Sim. Inclusive, tu acabou de falar sobre as eleições presidenciais e recentemente teve a convenção do Flávio Bolsonaro e, por incrível que pareça, o presidente da Argentina está aqui no Brasil, né? O Javier Milei. E aí eu queria entender contigo como é que tu tem pensado, qual é a tua ideia sobre as eleições presidenciais, né? Olha, tem sido uma grande crise no Brasil inteiro, que o Brasil é dividido, né? Aquela coisa, os números que passam pra mim agora é 22, é 13 na urna, então tem sido uma febre no Brasil. Eu queria entender de ti, o que é que tu acha que essas eleições vão contribuir? Eu acho que aquela convenção que foi realizada lá do PL com o Flávio, primeiro o PL fez a convenção sozinho, ele não estava nem com os outros partidos, né? Federação. Não estava com a União Brasil e tal.
ele estava absolutamente só. Ele não apresentou nem o candidato a vice, né? Então, isso está em aberto e demonstra que há uma certa dificuldade, né? Isso, para mim, foi um fato absolutamente, na política, muito negativo, né? Uma pessoa faz uma convenção e não apresenta todos os nomes. O outro foi a presença do presidente argentino. Lamentavelmente, eu acho que é um fato inédito na história brasileira. Um chefe de Estado de um outro país vinha ao nosso país participar de uma convenção e ele atacou o ministro do STF, atacou o presidente. Sim. E aquilo foi uma descortesia internacional muito grande, porque ele poderia, lá da Argentina, torcer para que o candidato. Ele não está resolvendo os problemas nem da Argentina, ele está querendo pautar os problemas do Brasil. Então, acontece muito, né, gente? Então a situação foi muito. Aquilo foi um negócio muito complicado. E aí depois o que eles chamam de a turma deles, né? O grupo do PL, lá, o que eles chamam deles, eles chamam o Netanyahu, sim, o próprio Milei e outras, o presidente Trump, né, dos Estados Unidos, e um outro presidente lá que ele é um segmento mais à direita do mundo, né? São figuras mais à direita. Então, uma convenção absurda. Eu acho que a população brasileira que assistiu através de notícias, pela televisão, enfim, eles efetivamente não concordam. As pessoas não concordam. Sim. Que um governante de um outro país chegue aqui, dê opinião, interfira, né? Como ele interferiu na democracia brasileira, né? Um negócio... Inclusive, isso traz muito um reflexo do que aconteceu na própria Venezuela, da intervenção que teve dos Estados Unidos. Então, isso traz muito da defesa da nossa soberania, né? E aí, tu estava falando sobre o início do teu processo dentro das eleições, que tu falou que foi em 1989. Nesse processo, como foi acompanhar a inclusão das mulheres na campanha eleitoral, nas campanhas eleitorais? Olha, as mulheres no Brasil, elas têm um papel, né, tanto é que muito, muito significativo, muito grande. Tanto é que elas são maiores, né, no eleitorado são um segmento maior, né, elas têm um número maior. E a participação da mulher, ela é uma participação que ela tenta conquistar espaços, não é fácil, né? O ambiente político, ele passa uma imagem muito hostil, um ambiente muito machista, né? Muito forte. Mas a mulher vem participando dos processos eleitorais, né? A gente teve a presidente Dilma foi presidenta do Brasil, foi um período pequeno, mas ela, infelizmente, do ponto de vista político, ficou sem base de sustentação e criou-se aquele ambiente de impeachment. Ela saiu, né? Saiu da presidência. Não é fácil, a disputa não é fácil, não é uma disputa tranquila. Lamentavelmente, quando você tem esse aspecto de esquerda e direita, você pode observar as pessoas que se colocam à direita, elas são pessoas que, lamentavelmente, atacam as mulheres, né? Sim. Elas atacam, elas não conseguem observar. E você pode olhar até esse momento que vive o clã Bolsonaro, vamos assim dizer. Num determinado momento, a madrasta do Flávio, né? Porque ela é casada com o pai dele, então a madrasta do Flávio veio a público, publicou um vídeo e esclareceu uma série de coisas que ele tinha sido muito hostil com ela, né? Machista. Nós imaginamos, mas nós não tínhamos certeza, né? Mas a própria pessoa vem a público e diz, então fica claro que o negócio é complicado. Inclusive, nesse processo, tu conseguiu acompanhar, por exemplo, a gente teve a primeira senadora daqui do Amazonas, que foi a Vanessa Graziotin. Sim. E como foi esse processo? Olha, foi uma eleição, eu lembro bem dessa eleição, porque foi uma eleição muito difícil, porque foi uma disputa assim, o candidato a governador foi o senador Omar, no período. A chapa era Dilma Rousseff, presidente, Omar, governador, Eduardo Braga e Vanessa Graziotin. A Vanessa Graziotin era uma pessoa uma candidata que ela vinha de uma trajetória muito grande, vereadora, bem votada em Manaus, com um bom trabalho, deputada federal e foi candidata ao Senado. Numa disputa também muito forte, né? Muito forte porque você tinha os principais nomes, era Eduardo Braga, Vanessa Graziotin e Arthur Virgílio. Arthur Virgílio tinha sido ministro de outros governos, então ele era um ex-prefeito, uma pessoa que tinha uma força muito grande, né? Então, foi uma disputa muito forte, mas o time composto pela presidente Dilma, Omar, Eduardo e Vanessa, conseguiu se comunicar melhor com a população e a Vanessa Graziotin foi eleita. Um fato inédito, porque foi a primeira vez na história da política do Amazonas que uma mulher de esquerda foi eleita. Foi histórico. É histórico, assim, é uma mulher de esquerda, de um partido de esquerda,
e foi eleita senadora, né? E isso foi um momento em que a democracia brasileira, aquele ambiente da democracia, permitiu que isso acontecesse, né? Inclusive, sábado agora eu fiquei sabendo que vai ter convenção da Federação do Sim. PCdoB, PT e Partido Verde, e a Vanessa vai estar, o Omar vai estar, vai ser bem importante, bem interessante. Sábado, dia 1º, lá no SESI, no Clube do Trabalhador, é a convenção do PT, PCdoB e PV, é a convenção da Federação Brasil da Esperança. Vanessa Grazottinho, hoje, ela é secretária executiva da OTCA, que é a Organização de Tratados Americanos, que trata aqui, que acompanha os países aqui da Amazônia, da região amazônica. É um cargo eletivo, porque quem elege são os presidentes dos países, ela está nesse cargo, ela não vai disputar eleição, mas ela, como uma eleitora aqui do nosso estado, uma pessoa muito envolvida, né, engajada politicamente. Ela vem a Manaus, está confirmada, ela vem a Manaus para trazer o apoio dela, o incentivo a todos aqueles que aqui no estado vão estar nesse lado da, vamos assim dizer, da esquerda brasileira, que apoiarão a reeleição do presidente Lula, né? Quais são os partidos que ainda faltam, Delcinei, lançar as suas candidaturas, na verdade? Quais são os candidatos? Ou ainda todas as convenções já foram feitas? Olha, fora que vai acontecer no sábado. Está faltando, que será no dia 4, né, a convenção da União Brasil, que é a chapa, até o momento, né, liderada por Roberto Cidade, o governador, que é candidato à reeleição, e o vice-governador, o Serafim Corrêa, até esse momento. Então, eles vão realizar uma convenção no dia 4. Então, na hora que eles realizarem a convenção, passarão a ser... Serão os últimos, né? E também a candidata Maria do Carmo, né? Ela também realizará a convenção dela no dia 4. As duas convenções serão, assim, tipo, 18 horas, como eu acho que serão a parte da início, final da tarde, início da noite. Então, serão 2 convenções. Confirmando essas 2 convenções, se não tiver nenhuma alteração, porque a gente sabe que a política aqui no estado, ela surpreende 24 horas antes. Exatamente. Né? Justamente nesse ponto que eu quero entrar. Você que já vem aí muitos anos na questão das eleições, você acha que o amazonense, ele mudou o jeito de votar dele? Ele, nessa eleição agora, confirmando esses 4 nomes, né, esses 4 candidatos principais, vamos dizer assim, ele vai ter uma oportunidade de manter um voto de acordo com as suas convicções, né? Ele vai poder olhar 4 possíveis nomes e vai se posicionar, né? Então, eu tenho a impressão que agora que passou o Carnaval, agora que passou o Réveillon, o Festival de Parintins, a Copa do Mundo, eu acho que agora, após as convenções, ele vai se concentrar mais procurar entender melhor seus candidatos, e né? Isso aí, efetivamente, até outubro ele vai ter uma boa ideia. Muito bom. Nossa, isso é muito importante. Inclusive, eu acho que de uns anos para cá, o povo amazonense em si tem procurado se informar mais. Porque teve uma época ali durante a pandemia que o povo só votava porque meu amigo disse que era para votar. Mas eu tenho sentido que agora as coisas estão mudando, eles estão procurando estar mais informados, sabe? Essa questão da pandemia, por exemplo, olha, vocês são mais jovens, mas eu nunca tinha ouvido falar na palavra pandemia, assim. Né? Eu imaginava que pandemia era daqueles filmes antigos, né? Acontecia aqueles filmes antigos, né? Mas só que foi uma pandemia muito forte, né? O nosso estado, lamentavelmente, morreu muita gente. O Brasil, né, morreu muita gente. Foi um negócio assim absurdo, né? É avassalador. Então, eu acho que a nossa população, em determinado momento, eu imagino que ela vai acertar as contas com algumas pessoas que governavam no período, que estavam em posições de governar, porque é aquela situação. Se a pessoa é prefeito, ele tem que resolver, né? Ninguém exige... foi lá e exigiu, impôs que ele se candidatou, é prefeito, então ele tem que resolver todas aquelas questões que estão a cargo da prefeitura, né? A pessoa que é governador, ele tem que chegar e resolver também. Ele precisa resolver, ele é o governador. São pessoas de executar. Executar, ele não pode ficar, não deu, ele tem que resolver. E o presidente da República também. Aquilo que, né, compete, então ele tem que resolver. E na pandemia, infelizmente, ocorreram incompetências, negligências, né? E, infelizmente, aconteceu muito em Manaus, lamentavelmente,
o estado do Amazonas foi uma espécie de laboratório para tudo aquilo que não era para ser feito, ocorreu aqui. Então, eu espero que a população, ao olhar para a eleição e observar os atores, ela consiga ser mais consciente, né? Inclusive, os exemplos estão aí. Teve greve dos trabalhadores dos rodoviários essa semana, agora que passou. Teve uma grande colisão de gás que estava garantindo com que os trabalhadores estivessem passando mal. Teve uma manifestação da classe trabalhadora dos professores. Então, assim, os problemas estão aí para ser vistos e ser resolvidos, né? Então, acho que esse momento vai ser um momento muito importante para resolverem os problemas da população. É isso que eu lhes falo. Veja bem, essa questão, que Manaus não é para amador, né? Manaus é para quem joga a Série A, não é para quem joga da Série B, já fica complicado. Essa questão do transporte coletivo, os ônibus pararam sem avisar, não sei o quê, né? Sim, um aviso prévio digno, né? A gente entende que eles são trabalhadores, sim, mas agora, os trabalhadores ficaram também a mercê. E o prefeito da capital, que está com poucos meses na administração, ele ficou sem dar uma opinião de meio-dia, ele foi falar 20 horas. Era um jogando pro outro. Era culpa do governo, era culpa da prefeitura, porque não pagou o Sinetran, porque não pagou os trabalhadores. Então, veja bem, tanto o governo do estado quanto o prefeito ficaram absolutamente aguardando, acho que o tempo passar, né? Então, foi uma coisa que levou uns 2 ou 3 dias de transtorno. Aquele acidente também com o gás etileno, né? Eu acho que é etileno. É um acidente, né? Um acidente, mas a empresa, né? Quem está a par, não pode... ocorreu um acidente, primeiro providência é cuidar para que pessoas não morram, não sofram. E aquele vazamento de gás foi muito forte e, lamentavelmente, eu sei que as escolas ali próximas todos tiveram que evacuar. Suspenderam as aulas, mas teve empresa que não parou, né? Teve empresa que não parou por algum motivo. Enfim, então a gente não sabe ainda, nesse momento, se a gente tem um balanço público do que efetivamente ocorreu, né? Vítimas, pessoas que continuaram feridas, enfim, não temos essa informação. E é numa cidade do tamanho de Manaus, que é uma metrópole, né? Um negócio grande, e aí distrito. Isso é muito complicado. Manaus nunca está preparada para as coisas do dia a dia. Mas aí tem as coisas também, né? Tem também, acho que há 2 dias atrás, foi também a questão dos teatros da Amazônia, né? Sim, é Uma verdade. coisa belíssima, né? Foi um momento histórico, né, Histórico, porque no Brasil só tem 25 monumentos que são considerados de cinema, patrimônio da humanidade. Sim. Então, é muito pouco, né, para um país do tamanho do Brasil, né? Então, a gente tem poucos. Então, no caso do Teatro Amazonas, acho que... É esplêndido, considerado um dos primeiros patrimônios mundiais. Aí o que acontece? E também teve um governador aqui, né, o Eduardo Ribeiro, que iniciou isso. O Eduardo Ribeiro, lá, foi um governador que... Teatro Amazonas, Palácio da Justiça, a própria ali, aquela região ali. Então, isso foi muito importante, né? Esse cidadão, esse Eduardo Ribeiro, que há cerca de 130 anos atrás governou o Amazonas, ele foi fundamental, porque ele pensou, né, nesse projeto ao longo do ano, e outros governos, né, também que se sucederam, que cuidaram bastante daquela região ali, do entorno do Teatro Amazonas aqui em Manaus. Teve um ano de 1980, aconteceu uma greve, foi uma manifestação estudantil, quando foi conquistado a minha passagem de ônibus. E tinha um senador falecido, era vereador, depois foi senador, Fábio Lucena. Aí um dia ele teve um evento lá na praça, eu não tenho muita certeza assim, se foi ele ou foi o senador Evandro Carreira, um dos dois, porque eles participavam dos movimentos, eles iam lá, apoiavam. Aí ele olhou assim, ele disse assim que ele estava entre 3 templos: o Templo da Fé, que é a Igreja Católica, o Templo da Arte, o Teatro Amazonas, e o Templo do Povo, né, que é a praça. Então, ali aquele complexo era isso. Então, se tem as coisas difíceis, mas tem as coisas também positivas, que foi a garantir que os monumentos, né, tanto aqui o Teatro Amazonas quanto o Teatro da Paz em Belém, estivesse nessa lista dos monumentos históricos aí, né, que efetivamente tem relevância mundial. Reconhecido pela ONU e pela Unesco. Que máximo. Que maravilha. Voltando para essa pegada aí das eleições, né? Qual é o que você acha que um candidato não deve cometer nestas eleições? Olha, eu acho que
o candidato não tem que inventar. Eu acho que o candidato, por exemplo, quem está no governo diz o que acha que realizou, né? E apresenta Que resolveu. o que resolveu os seus problemas, né? Apresenta as suas soluções. O papel da oposição é fiscalizar e apresentar uma alternativa. Então, o candidato que está fora, ele tem que apresentar uma alternativa, né? Para o que ele encontra. E a população vai analisar se o que está no governo ou o que está na oposição conseguem transmitir efetivamente confiança no seu trabalho. Então, ele não pode inventar, né? Não pode inventar, pegar a inteligência artificial e começar a criar histórias, isso não é legal. Começar a criar fake news dos seus adversários, né? Porque na hora da disputa é adversário, é um contra o outro, enfim. Então, acho que ele não pode entrar, ele tem que apresentar, ele tem que apostar na sua identidade e ter convicção de que, falando isso, a população vai conseguir diferenciar e vai escolher. Sim, sim. Poucas pessoas sabem. Eu acredito que você é a pessoa essencial para responder essa minha pergunta. Qual é a função de um deputado estadual, de um deputado federal e de um senador? O estadual, ele tem uma função, ele apresenta projetos de leis, ele fiscaliza o poder executivo estadual, ele encaminha projetos, ele realiza audiências públicas, ele participa de comissões, ele altera, porque nós temos a Constituição do Estado, ele tem prerrogativas para apresentar emendas à Constituição Estadual, então ele tem pelo menos 10 funções legislativas. Ele não constrói nada, ele dá encaminhamento de sugestões que vão construir, mas ele tem uma função, a função principal é legislativa, fiscalizar. Tem que estar fiscalizando o poder executivo, mesmo ele sendo um parlamentar de esquerda, de direita, ou apoiando o governador, sendo contra o governador, mas o papel principal é fiscalizar. E o deputado federal também, ele tem essa linha também de apresentar emendas à Constituição, à Constituição do país, representar o país, ele tem uma série de funções legislativas também. São funções. Hoje tem a questão da emenda ao orçamento. Ele pode receber emenda parlamentar, ele manda para prefeituras, para governos, ele tem essa função e é uma função muito importante, porque senão, isso no passado não tinha como tem hoje. Hoje está muito, né, o STF está até tentando controlar, porque o dinheiro sai do orçamento da União, precisa chegar num local e tem que... Eles têm um teto, Delcinei? Os candidatos têm um teto que eles podem gastar? Tem. De acordo... O TSE publicou ontem, assim, tem determinadas coisas, 1 milhão, 2 milhões, 3, tem um valor. Cada cargo tem um valor. O governador, 1 milhão, tal. E assim o que vai. acontece quando um desses candidatos ultrapassa esse teto? Primeiro, ele não pode ultrapassar. Se ele ultrapassar, ele paga multa, né? Porque tem abuso do poder econômico. Então, porque a eleição, o que acontece? Todos os candidatos vão trabalhar com o orçamento do fundo partidário. Então, esse dinheiro vai entrar na conta e ele só pode gastar, tem uma série de coisas que ele pode fazer, transporte, contratação de pessoas, então ele tem toda uma lista. E ele vai ter que gastar, a partir do dia 16 de agosto, até o final da eleição, ele vai poder gastar de acordo com o que está previsto na legislação. Se ele gastar mais, na hora que essa prestação de contas chegar no TRE, vai ser observado isso, ele vai começar a ser aberta uma diligência para saber o que foi que aconteceu e ele vai começar a pagar multa. Isso pode, inclusive, a punição pode ser, caso ele tenha sido eleito, perder a função pública. Né? E assim, Delcinei, por um acaso, se acontecer, né? O candidato foi lá, se lançou, foi para a convenção, fez tudo esse processo, mas ele quer desistir da sua campanha, da sua eleição. Ele pode sair assim? Pode, tem multa ou não tem multa? Não, tem um prazo. Ele tem um prazo, ele pode desistir a qualquer tempo, mas aí ele precisa realizar um requerimento ao tribunal, né? Aí ou ao partido também, dizendo que ele está desistindo. Aí, nesse momento, caso ele receber algum valor do fundo partidário, ele vai ter que prestar contas. Se ele não prestar conta, ele vai ter que devolver aquele valor e tal, acrescido de uma série de coisas. Então, ele pode desistir, porque desistir da disputa, mesmo já estando aprovado em convenção, estando inscrito no TRE, é facultado esse direito dele fazer isso. Pode também, por exemplo, me candidatei para ser
É deputada federal. E depois eu, quero ser só do meu estado por enquanto. Acho que eu vou contribuir melhor aqui no estado. Eu posso também? Eu acho que eu me empolguei, eu quero vir pra cá agora. Eu posso também? Como é que funciona? Antes da convenção, sim, porque a convenção, ela é na convenção que o partido apresenta para os seus convencionais que votam lá com direito a voto, olha, esse candidato A, ele quer ser candidato a federal. Aí ele chegou na convenção e disse, não, agora mudei de ideia. Aí na convenção ele pode ser... Pode mudar. Mas se lançar já na convenção, vai ter que ser só isso mesmo. Se ele lançou aquela vaga, ele entendeu. Até a convenção ele pode, depois pode desistir e tal. Tanto é que tem candidato que ele começa numa pré-campanha de, sei lá, candidato a federal, aí chega na convenção, quer mudar para estadual. Ou o cidadão começou para estadual, quer mudar para federal, mas na convenção, que é o momento que ele pode alterar, porque o nome será escrito, vai entrar na ata e vai mandar para o tribunal. Você acredita que nessa campanha agora, falando aqui, né, do nosso próprio estado, pode haver uma mudança dos cargos ou a população acha melhor já deixar aqueles que estão aí? A gente tem que trabalhar com as pesquisas, né? As pesquisas estão apontando uma eleição muito equilibrada, né? Muito equilibrada, né? Todas as pesquisas até o momento publicadas e registradas no tribunal colocam o senador Omar à frente, mas praticamente um empate triplo ali. Então a gente trabalha com a posição de ter um segundo turno, certo? Sim, o segundo turno vai acontecer porque os candidatos são muito fortes e isso vai ocorrer no segundo turno. O que vai decidir é qual dos dois candidatos, entre os 8 candidatos, vai se classificar para o segundo turno, né? Então a questão toda a disputa vai ser para se classificar no segundo turno. Qual dos 4 principais vão se classificar, né? Agora uma pergunta um pouco polêmica aqui. Na semana passada... Tá preparada, Astrid? Me vem com polêmica. Semana passada, uma certa influência aqui de Manaus, ela lançou a sua candidatura. Isso dividiu a internet de pessoas que estão apoiando a sua posição, porque houve, né? Precisamos de mais mulheres na política, ela vai lá e se insere e metade das pessoas ficam contra. E as pessoas que estão contra, falando que nunca viram ela engajada com ação social nenhuma, nada. Com nenhuma pauta política. O que você acha desses influencers que do nada acordam um belo dia e falam, ano de eleição, irei me colocar um cargo? Olha, eu pessoalmente trabalho com a seguinte informação. Veja bem, tem muito influência que ele tem uma grande popularidade grande, né? Necessariamente a gente não tem certeza se isso vai se transformar tudo em voto, né? A gente parte da ideia que ele é conhecido. Qualquer pessoa, na minha opinião, que seja brasileiro, regularmente vinculado a um partido, filiado a um partido, que esteja no exercício da sua cidadania, pode se classificar, pode se candidatar à eleição. Então, veja só, vamos pegar o caso do ex-governador. Era um radialista que passou 15 anos trabalhando numa empresa, na televisão, né? Então ele tinha uma popularidade, isso é inegável, cara. Então, quando ele entra num partido, vai para a disputa, na primeira pesquisa ele já estava liderando. Então, aqui houve uma espécie de, vamos assim dizer, de transferência, né? A popularidade dele se transferiu naquele momento histórico, lá passado, se transferiu a apoio concreto. Então, a influência que se lançou, pode ser que, de repente, né, porque ela um perfil novo, né? É um perfil novo, vai apresentar, pode ser que o eleitor dela, pode ser que as pessoas que vão consigam absorver bem esse momento e ela ter um bom desempenho. Mas pode ocorrer de também, isso não dá em nada, né? Pode acontecer, mas a gente só vai ter certeza. Só vai ter certeza lá na noite do dia 4 de outubro. Né? Nosso querido Alexandre, ele tá falando que nosso tempo tá terminando. Eu não acredito. Sim, infelizmente. Tão rápido! No dia que eu sou entrevistado, assim, gente... Você falou que nem percebeu, tá vendo? Foi tão leve a conversa aqui, a entrevista. E aí eu vou deixar aqui. Agradecer ao... Deixa as considerações finais pra você. Tá certo. Olha, eu queria agradecer vocês. Olha, o nosso espaço aqui é um espaço que a gente discute política, economia, cultura, esporte, discute tudo. E é muito importante a gente manter esse debate para dar uma visibilidade para o conjunto de pessoas que realizam belos trabalhos, né? Então esse é o nosso objetivo. Muito obrigado. Vamos em frente. Na próxima quarta-feira
a partir das 15 horas, nós estaremos aqui ao vivo. Essa palavra aqui pra Ele Jennifer, fazendo né? a própria divulgação. Falando aqui pra Jennifer, dar suas considerações finais, que eu entro lá. Ai, no meio. gente, tô muito feliz. Quero agradecer, inclusive, Delcinei, pela oportunidade, inclusive pelo espaço. Eu acho que o Comunicando tem cumprido o papel de comunicar as pessoas que hoje acompanham esse programa. Então, isso é muito massa. Esse bate-papo que a gente faz aqui é muito importante para, inclusive, conscientizar outras pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima quarta. Eu quero aqui agradecer, Delcinei, você ter que cedido o seu tempo, a sua agenda, né? E eu quero quebrar um pouco aqui o protocolo pela segunda vez hoje, tá? Quero dizer que eu sou muito grata por você me colocar nesse espaço de debate, né? Ter aberto as portas para mim. E também quero desejar, seja bem-vinda, Jennifer, ao nosso grupo, né? Ao nosso momento. Porque a gente é assim, quem sabe faz ao vivo. Não tem roteiro, mas quem sabe faz ao vivo. E a partir do dia 16 de agosto, quando eu não estiver bandeirando, eu venho. Mas se eu faltar, Todo mundo vocês... tá maravilhoso. Se eu faltar, vocês resolvem aqui. Tá certo, tá certo. E eu quero agradecer você que ficou nos acompanhando até agora, gostou dessa conversa. Curta, comenta, compartilha. Fique aí nos seguindo, que quarta-feira que vem, Delcinei Oliveira pode não estar aqui, mas Singrid Evelyn, Jennifer Nicole vai estar aqui esperando por você. Comunicando. É isso. Comunicando. Beijão pra vocês. Tchau, gente. Tchau, tchau.